Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Frank Ned e nesse vídeo eu vou convidá-los novamente para uma reflexão. Na verdade, é um convite para uma bela viagem para a criação de um vocabulário inicial. E esse vocabulário eu quero dialogar um pouquinho sobre cérebro, mente, consciência, inteligência. Não vai ser um vídeo longo, porque eu só quero provocar as primeiras reflexões, mas nós poderíamos começar perguntando o que dá ânima ao nosso corpo, né? O que dá ânima, o que movimenta, o que é esse algo que nos anima, né? E para a gente poder começar a compreender um pouquinho isso, nós temos que perceber que, primeiro, há uma distinção entre o que é o cérebro e a mente. O cérebro é o hardware, né? É esse órgão que está aqui dentro. A mente é algo que opera dentro deste hardware. Nós sabemos que o cérebro tem regiões específicas que são responsáveis por certas funções do comportamento dos nossos instintos humanos. E sabemos também que a mente está aqui dentro. Não sabemos, a ciência não sabe exatamente aonde está a mente. Mas temos alguns indicativos, né, de que a mente ela é resultado de um processo de construção de consciência. E em termos muito gerais, quando eu falo de construção de consciência, porque a consciência ela é construída a partir das experiências. Por exemplo, uma criança que está iniciando o seu processo de alfabetização ou de domínio da matemática, no começo ela não tem o entendimento do domínio do imaginário subjetivo do que é um conjunto numérico. O que é um número 1, 2, 3, o que são números reais, até porque isso são coisas que não existem no mundo, né? São criações abstratas. Mas a partir do momento que ela começa a dominar esta linguagem matemática, esse vocabulário, e ela compreende que 1 mais 1 é igual a 2, aí começa a surgir uma consciência deste entendimento. Logo, a palavra consciência é uma palavra muito ampla, muito grande, porque há diferentes tipos de consciência. Nós temos, por exemplo, atualmente, uma melhor consciência ambiental. Nós temos uma autoconsciência de percebermos da nossa existência. Nós temos uma consciência situacional. Nós temos consciência operacional, como é que nós operamos certas coisas. E é claro que quando a gente dialoga sobre essas ideias de consciência, inteligência, acaba, de forma inevitável, nós dialogando também com esse conceito do real, o simbólico e o imaginário. Porque o real não é a realidade. O real é aquilo que, de fato, se apresenta como é. Já a realidade, por meio de uma construção de símbolos, e aí começa-se a falar sobre Saussure e Peirce, né? E essa teoria do real, simbólico e imaginário é a ideia do Lacan, é como nós vamos construindo esses elementos da consciência. E aqui eu nem estou falando ainda da inconsciência. Bom, e aonde eu quero chegar com essa conversa? E para poder avançar, eu vou compartilhar com vocês um experimento que eu fiz essa madrugada com o ChatGPT, porque o ponto que eu estou conversando a respeito disso, nessa viagem filosófica, mas também multidisciplinar, e aí a gente começa a falar de uma ciência da complexidade, é uma pergunta que eu venho investigando já há algum tempo, se existe consciência ou consciências em determinados algoritmos ou componentes onde tem se embarcado algoritmos de inteligência artificial usando as técnicas de Deep Learning. Isso é um tema de muita controvérsia, tanto dentro do campo da filosofia da mente, ou da filosofia, ou na computação, no direito, mas me parece inevitável cada vez mais a urgência de enfrentarmos essa questão. Que pese, penso eu, não teremos uma resposta fácil, até porque a própria filosofia da mente, dentro dessa ideia de consciência mental, da emergência do pensamento, da consciência,
não tem resposta e há diversas correntes totalmente controversas uma à outra. Mas, de toda forma, eu quero apresentar para vocês um experimento que eu fiz essa madrugada com o ChatGPT. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela e nós vamos aqui caminhar junto nessa viagem, nessa brincadeira, né? Então, eu comecei perguntando para ele se ele consegue resolver enigmas. E ele falou assim, certamente, eu posso tentar resolver enigmas. Se você tiver algum enigma específico em mente, sinta-se à vontade para compartilhá-lo e farei o melhor para ajudar. E aí eu coloquei um enigma, né, que é esse conjunto de palavras. Leia os primos. Elefante, socorro. Você, eu. Gostaria, frio. Salsicha, estou, não, pressa, amor. Aquelas, cortinas no verde. Castelo, não espere. Assim, cálculos. Olá, mãe. Olha, o. Passarinho, assinado. Lacrado, princesa. Logo, João, sua, linda, jaqueta. Laplace, mexido, PS. Ovos, janela, bingo e rômbica. Esse é o enigma, né? E aí ele me respondeu, parece que você compartilhou uma série de palavras e frases sem uma estrutura clara de enigma. Se houver um enigma específico nesse conjunto de palavras, por favor, reformule ou forneça mais contexto para que eu possa tentar resolvê-lo. Bom, eu faria um parênteses aqui. A partir desse conjunto de palavras que eu apresentei ao ChatGPT, você que está aqui tendo paciência de me ouvir, será que você conseguiria resolver este enigma? A princípio, lógico que esse enigma aqui ele pode dialogar com métodos ou metodologias de criptografia, né? Na verdade, esse enigma aqui eu estou utilizando com meus alunos de APC, algoritmo de programação de computadores, para que eles possam testar algumas habilidades em Python e coisa e tal, mas eu achei que seria também interessante apresentar esse enigma ao ChatGPT. Bom, então eu apresentei para ele então um contexto, já que ele pediu, né? Então me pareceu razoável, falando de razão, né? Razoável, né? Ele pediu um contexto. E eu falei, olha, as 3 primeiras palavras são a chave da solução. Ou seja, as 3 primeiras palavras desse conjunto de palavras leia os primos, leia os primos. Então, se nesse conjunto de palavras você selecionar somente os números primos, você vai conseguir, essa é a chave, desvendar este enigma. E aí ele começa a fazer alguma tentativa, eu vou dialogando com ele, eu vou dando pista para ele, né? Eu peço para ele enumerar os números primos, ele enumera os números primos, e no final, para poder encurtar aqui um pouco a nossa conversa, eu peço para ele escrever um código em Python que resolva o enigma. E aí ele vem aqui e me escreve este primeiro trecho de código, que é um código que resolve o enigma. Entretanto, fica uma sujeirinha, porque esse trecho de código, apesar de resolver o enigma, apresenta as 3 primeiras palavras que são a chave do enigma. Então, eu peço para ele, olha, faça um código em Python que leia o enigma e apresente somente as palavras enumeradas com números primos, desconsiderando os 2 primeiros primos da sequência. Lembre-se que antes eu pedi para ele enumerar. E aí ele me faz este código aqui, né? E, bom, agora eu vou mudar aqui para uma outra interface para rodar este código e ver se ele conseguiu resolver o enigma, né? Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui a minha interface. Essa aqui é uma interface do Python, estou usando aqui o Tony, né? Enfim, não é uma interface muito sofisticada. A primeira questão importante é que nesse código, algumas vezes, ele utiliza nomes de funções em inglês, spline, né? Mas em vários outros momentos ele descreve as funções em português, inclusive criando as variáveis, né, com uma mistura de inglês e português, né? Então veja que algumas variáveis aqui, como palavras, né, primas, ele usou aqui variáveis com nomenclatura portuguesa, mas esta função específica que checa se é primo, ele chamou dela de spline, ou seja, usou uma função inglesa, isso por si só seria uma questão, mas eu nem vou me deter aqui. Agora, o interessante é que eu vou rodar este código e vamos ver se ele conseguiu
resolver o enigma. E ao rodar o código, aqui está o enigma. Socorro! Eu estou presa no castelo Cálculos. Assinado Princesa Laplace. Janela rômbica. É uma dica, né, onde ela está presa. Resumindo essa brincadeira e essa conversa que eu estou aqui para essa viagem de construção de vocabulários, né, o que eu queria ressaltar é que, primeiro, há uma diferença entre o conceito de cérebro-mente, corpo-alma. São conceitos diferentes. O segundo ponto importante é que o conceito de consciência é uma palavra muito grande, é uma palavra polimórfica, né? Existem uma diversidade imensa de consciência. E, nesse sentido, quando nós olhamos para um algoritmo de IA com métodos sofisticados de Deep Learning ou modelos de LLM, me parece que já podemos ali identificar algum tipo de consciência. É muito comum, quando eu começo a conversar sobre isso, as pessoas alegarem que não é possível, porque o computador não tem alma e que consciência é uma coisa que requer alma, e aí é uma confusão também, porque o conceito filosófico de alma, em essência, é uma máscara religiosa à ideia de consciência. Porque aí há uma discussão, quando a pessoa morre, né? Se a alma vai-se junto com a morte, não existe uma vida depois, ou se a alma permanece no outro plano. Essa pergunta, feita de forma filosófica, usando outro termo, ela pode ser substituída a palavra alma por consciência. Com a morte, tudo que você aprendeu, todas as suas vivências da vida se perdem ou elas permanecem num outro plano, ou elas são incorporadas a um plano maior. Ou seja, então, o que eu quero dizer com isso é que a palavra alma e consciência dialogam, num primeiro momento, com o mesmo objeto, mas a partir de vocabulários diferentes. Nesse sentido, me parece que os algoritmos de Deep Learning com LLM e outras técnicas, sim, possuem alguns tipos de consciências. E à medida que a tecnologia vai avançando, ficando mais sofisticada, que barateando o preço de acesso, né, nós vamos cada vez mais percebendo tipos de consciência nos algoritmos. E pode chegar ao momento que vai haver a necessidade da construção de uma nova figura jurídica chamada, sei lá, pessoa eletrônica. Para encerrar este tema, me veio algo aqui à cabeça, que eu me esqueci agora, nesse diálogo, né, da consciência e alma. Porque, então, muitas vezes, uma contradição que eu tenho quando eu dialogo com as pessoas sobre esse tema, é que elas vão falar que, mas o algoritmo foi ensinado por alguém, existe um programador por trás dele. E aí eu começo a perguntar às pessoas, mas você nasceu sabendo? Quando você nasceu, você tinha habilidades outras? Você tinha, quando nasceu, algumas habilidades de sobrevivência. Com fome você chorava, com dor você gritava. À medida que você foi se apropriando do mundo, foi sendo apresentada às realidades do mundo, você começou a construir um vocabulário de símbolos, né, que te permitiu, então, essa visão do imaginário que te permite dialogar com o mundo. Um algoritmo de LLM, por exemplo, LLM é Large Language Model, não é muito diferente disso. Você apresenta a ele um conjunto imenso de conhecimento, de base, e ele começa, a partir disso, construir um modelo que dialoga com o mundo, um modelo simbólico que poderíamos traduzir depois para um imaginário que dialoga para o mundo, como o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês da resolução de um enigma. Eu sei que tudo isso, para algumas pessoas, pode parecer uma coisa muito estranha, talvez até louca, mas essas pesquisas, especialmente que eu estou envolvido agora em ciência da complexidade, né, que tem essa visão multidisciplinar de filosofia da mente, da computação, do direito e outras áreas dos saberes, ela de fato ela vem permitindo uma... Agora, para fechar essa ideia, muitas vezes eu tenho feito uma leitura da recusa das pessoas em aceitarem que algoritmos de IA pode ter consciência a partir de uma ferida narcísica.
né? Esse conceito da quarta ferida narcísica do homem. A primeira ferida narcísica do homem foi porque o homem imaginava que a Terra era o centro do universo. E aí aparece Copérnico com a teoria heliocêntrica, e mostra que não, que a Terra não é nada mais do que um pequeno planeta inserida dentro de um sistema solar que orbita esse planeta. Essa foi a primeira ferida narcísica. A segunda ferida narcísica é que o homem se achava imagem e semelhança de Deus. E daí chega Darwin com a teoria evolucionista e demonstra que há um processo de evolução e que, por meio dessa teoria da evolução, o homem não seria necessariamente imagem e semelhança de Deus. Temos então a segunda ferida narcísica. A terceira ferida narcísica é o homem achar que ele domina tudo, que ele compreende tudo. E daí vem Freud com a sua visão do subconsciente ou do inconsciente e mostra que o homem muitas vezes não compreende nem a ele próprio. E essa é a terceira ferida narcísica. E agora eu acho que nós estamos diante da quarta ferida narcísica, onde o homem acha que somente ele pode ter emergência mental, somente ele pode ser criador das coisas, e nós nos deparamos com uma tecnologia criada pelo próprio homem que mostra que não, que talvez um outro tipo de elemento possa ter também esta capacidade de emergência, de criatividade, de consciência. Então é isso, pessoal. Deixo aí esses elementos para as reflexões e quem tiver interesse em dialogar com essas temáticas, estou à disposição para avançarmos no aprofundamento dos temas. Um abraço e até breve.